Antes de ministrar a nossa aula de hoje, eu quero apenas fazer 2 breves anúncios. O primeiro diz respeito à Faculdade Vitória em Cristo. Na nossa igreja, nós falamos muito da Faculdade Vitória em Cristo, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para relembrar os irmãos que nós temos na faculdade uma graduação em teologia, que é um bacharelado com reconhecimento do MEC. Esse curso é ministrado totalmente à distância, com um grande diferencial, que são as aulas ao vivo. Então, os professores ministram à distância, mas ministram ao vivo. As aulas ao vivo ficam gravadas e o aluno que não pôde participar de modo síncrono, como nós chamamos, ele pode assistir a aula depois, tá? Esse é um curso de 3 anos de duração, em que, ao final, o aluno recebe um diploma de bacharel em teologia com reconhecimento do MEC. E, para a glória do Senhor, este ano nós vamos formar a primeira turma da graduação em teologia. Você pode dar um aplauso para Jesus, irmão? Tem aluno em todo lugar. Tem aluno no Rio, São Paulo, Nordeste, Brasília, Portugal, tem aluno da Faculdade Vitória em Cristo. Além da graduação, nós temos o seminário teológico. Pastor, qual a diferença? O seminário oferece aula presencial. Muita gente pede isso. Poxa, pastor, queria uma aula presencial. Eu atendo muita gente no WhatsApp e as pessoas gostam da aula presencial. Então, se você deseja ter uma aula presencial, você se matricula no seminário. O seminário não é a graduação, tá? O seminário é um curso livre que, para quem já é graduado, ele titula 3 pós-graduações. O seminário ele tem teologia bíblica no primeiro ano, segundo ano sistemática e terceiro ano ministerial, que também é teologia prática. Para cada ano cada ano corresponde a uma pós-graduação. Isso vale para quem já é graduado. Graduado em quê? Administração, pedagogia, economia, medicina, qualquer área. Tá? Então, se você tem interesse em fazer o seminário com uma aula presencial, ele tem uma plataforma com aulas gravadas, mais uma aula presencial. Também temos as nossas pós-graduações, que são as mesmas do seminário. Então, temos uma pós em teologia bíblica. As pós são só online, tá? O único curso que tem aula presencial é o seminário. Então, a pós online em teologia bíblica, a pós online em sistemática e a pós online em ministerial, que aí você pode escolher qual que você quer fazer, não precisa seguir a ordem do seminário. E, além disso, hoje nós já temos mais de 70 cursos ministeriais na plataforma da faculdade. Então, eu dou glória a Deus pela Faculdade Vitória em Cristo, agradeço a tantos aqui que são alunos da faculdade e peço que você continue orando por esse projeto, amém? Já temos em vista uma segunda graduação para lançar, ore também por isso em nome de Jesus. E além da faculdade, irmãos, muitos irmãos me pediram essa Bíblia. Eu trouxe ela aqui ano passado. Essa é uma Bíblia muito especial. O pessoal da mídia dá um foco aí na Bíblia. São 5 Bíblias numa só. Ela é chamada multiversão. Então ela tem a revista, a tradução brasileira, que é a tradução mais antiga, tem a revista e corrigida, que é a mais tradicional, tem a revista e atualizada, tem a Nova Almeida e tem a NTLH. Então são 5 Bíblias numa Bíblia só. É para quem gosta de estudar, tá? Na mesma página você tem o texto bíblico, mesmo capítulo, dividido em 5 partes. Então você consegue comparar o texto. E essa é a primeira atitude de alguém que estuda a Bíblia, é fazer comparação de versão, para ver o que uma versão tem. Talvez quando vocês ouvem alguma leitura bíblica aqui, olha que está lá no telão, vocês encontram algumas diferenças. Ah, pastor, isso é ruim? Claro que não. Isso é muito bom, porque cada versão abre os nossos olhos, nos dá uma nuance diferente do texto bíblico, e essa Bíblia foi pensada exatamente nisso, tá? Então, para quem estuda, é uma Bíblia maravilhosa, e eu digo que ela não é só para quem estuda, tudo a ver com a aula de hoje.
essa Bíblia também é para quem expulsa demônio, irmão. Você já entendeu, né? Você já chega assim, ó, o demônio vai embora rapidinho da pessoa, que ele não vai encarar uma Bíblia dessa, tá? Então quem me pediu, tá lá embaixo, essa aqui que é a capa dura, com letra prateada, tá R$200, 5 Bíblias por R$200 é muito barato. E a capa de luxo, tem uma capa de couro preta com letra dourada, borda dourada, é 250. E você pode parcelar, tá? Você passa lá embaixo, tem máquina, tem Pix, você escolhe a melhor forma para você levar para casa essa Bíblia. Não tem muitas, tem poucas, aproveite a oportunidade. Eu já presenteei o pastor Silas Filho no passado, já presenteei meu amigo o pastor Josué com essa, e eu não vou perder a chance nessa noite. Eu quero presentear meu amigo o pastor Glaucio. É desse jeito, irmão. É assim que Deus nos abençoa. Eu disse ontem aqui de manhã que dezembro ia ser, ou vai ser, um mês extraordinário. Quem recebe essa palavra, dezembro vai ser um mês extraordinário. E eu falei assim, Deus vai realizar nesse mês coisas que você está esperando durante todo o ano, vão ser realizadas esse mês. Você recebe essa palavra, irmão? Eu quero dar testemunho dela, porque hoje à tarde, Deus realizou na minha vida o que eu estava esperando há mais de 3 anos. Você não deu um aplauso porque não é você. Há mais de 3 anos esperando algo de Deus, e hoje à tarde, início de dezembro, Deus fez realizar na minha vida. Assim, irmão, de uma hora para outra, num piscar de olhos, num dedo estalado, Deus fez acontecer aquilo que eu estava esperando há mais de 3 anos. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao nosso Deus, porque Ele verdadeiramente é um Deus de milagres na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Pegue aí a sua lição, abra na lição de número 9, Jesus de Nazaré, milagres, sinais e prodígios. Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judeia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Dá um glória a Deus. Texto áureo, quero ler com todos a uma só voz. Encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 22. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez,
no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar a nossa aula pela conclusão. Vai lá na conclusão, por favor. Eu quero iniciar a aula pela conclusão e você vai entender o porquê. A conclusão, eu vou ler a parte do aluno. Quem tem revista do professor, tem um texto em azul, que só aparece na do professor, e o texto em preto, que aparece tanto na do professor quanto na do aluno. Eu vou ler o texto que aparece nas duas versões da revista. É inspirador saber que Cristo não mudou e continua realizando milagres hoje. Após sua ascensão ao Pai, Ele enviou o Espírito Santo, que nos concede seus dons. Dessa forma, a igreja pode operar sinais, prodígios e milagres, cumprindo sua missão de proclamar o reino de Deus. Eu quero começar, irmãos, e basear toda a minha aula nas duas afirmações que a conclusão nos dá. Ela diz que Cristo não mudou e Ele continua realizando milagres hoje. Cristo não mudou, Ele continua realizando milagres hoje. Eu quero profetizar milagres nessa noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele fez milagres ontem, faz milagres hoje e continuará fazendo milagres até o dia da sua volta. Eu profetizo milagres sobre a sua vida nessa noite. Essa é a primeira verdade. A primeira convicção que nós temos que tomar posse na aula de hoje. Ele continua realizando milagres na nossa vida. Aquilo que você precisa da parte de Deus, Ele tem poder para realizar. Jesus continua sendo todo poderoso, Ele não mudou. O poder que operou na terra quando Ele aqui esteve, ainda continua operando. E aí vem a segunda verdade: o poder de Jesus hoje opera através de nós. Eu e você somos instrumentos de milagres na terra. O texto é muito claro: após a sua ascensão, Ele enviou o Espírito Santo, que nos concede os seus dons. A igreja opera sinais, prodígios e milagres, cumprindo a sua missão. Eu e você, irmãos, não somos apenas alvo dos milagres. Eu e você somos operadores de milagres. Eu e você somos instrumentos do Senhor Jesus para realizar milagres na vida das pessoas. Você vai ser usado como um instrumento de milagre na vida da sua família, no meio dos seus vizinhos, nos seus familiares, no seu trabalho. Recebe autoridade para realizar milagres no nome de Jesus, porque é a sua palavra que nos declara isso. Oh, aleluia! Jesus continua curando e realizando milagres hoje. Nós somos os instrumentos para a operação de milagres. Os milagres e sinais são uma realidade para a igreja da atualidade, como foi para a igreja primitiva. Eu quero que isso fique gravado na sua mente, fique gravado no seu coração. Marcos 16, 15 a 18 diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará nenhum mal, imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é a autoridade de Deus para te encher de fé, de força espiritual, do Espírito Santo e do poder do Senhor, para Deus te usar para realizar milagres. Ah, irmão, isso é forte demais. Tome isso como propósito da sua vida. Não estamos na nossa caminhada de fé à toa, não. Não fomos salvos apenas para receber, não. Deus realiza milagres na nossa vida, realiza. Eu sou testemunha viva disso hoje. Deus hoje realizou um milagre na minha vida. Mas Deus me chamou para ser instrumento dEle na realização de milagres na vida de outras pessoas. A pessoa com quem eu conversei hoje, que Deus realizou milagre, foi um instrumento, falou para mim: pastor, minha esposa está com câncer, ela está fazendo quimioterapia, e eu falei para ele assim, olha, não é cristão, não é evangélico, eu falei para ele: marca o dia, que eu vou lá na sua casa, vou orar, vou ungir, e o meu Senhor Jesus tem poder para curar e realizar um milagre na vida da sua esposa. Você crê nisso, irmão? Você crê no Jesus que faz milagres hoje ainda? Eu creio nesse Jesus de milagres. O tópico 3 da revista, dá uma olhadinha por favor. Propósitos dos milagres. Primeiro, salvar o perdido, anunciar a chegada do reino de Deus, promover a justiça, o bem-estar e reintegrar o indivíduo à comunidade. É importante entendermos isso. Os propósitos, a finalidade dos milagres de Jesus, e eu vou sempre trazer à memória essas duas posições. A revista fala dos milagres que Jesus realizou na terra durante o seu ministério, mas eu quero pegar esses milagres e trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Mateus 9, de 1 a 6, diz assim: Jesus curou um paralítico, e quando ele cura o paralítico, ele fala assim, olha, trouxeram o paralítico na cama, Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. O texto diz que os escribas começaram a blasfemar, começaram a falar em pensamento no seu coração, dizendo: quem é esse para perdoar pecados? Questionando a autoridade de Jesus. Jesus, que conhece todas as coisas e conhecia o pensamento deles, falou assim: por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aqui há uma relação muito interessante entre a realização de um milagre físico e a realização do maior de todos os milagres, porque não existe milagre maior do que a salvação de um perdido, a salvação de um pecador. E eu aprendo aqui, irmãos, eu aprendi na minha vida militar, e eu vejo aqui, eu sempre ouvi no quartel assim: quem pode o mais, pode o menos. Se Jesus tem poder para perdoar pecados, para arrancar uma pessoa do inferno, colocar essa pessoa assentada entre príncipes, garantir para ela a vida eterna e um lugar no céu ao lado dele, ao lado do Pai, será que ele não tem poder para levantar um paralítico e colocá-lo para andar? É claro que tem. Os milagres terrenos não podem se comparar com o milagre da eternidade.
Todos os milagres que Jesus faz na terra apontam para a salvação eterna do homem. 3.2 fala sobre anunciar a chegada do reino de Deus. O ministério de Jesus foi marcado por milagres, nós lemos no texto que está, o texto bíblico básico. Os milagres ratificam a divindade de Jesus e os milagres comprovam que Jesus é o Messias. Comprovaram naquela época e continuam comprovando hoje. As pessoas andavam atrás de Jesus para receber cura, milagres, e ele os realizava mostrando que ele era o Messias, que ele era o próprio Deus na terra, e hoje continua do mesmo jeito. O Senhor continua curando, fazendo milagres, para mostrar que só ele tem poder de realizar. E os milagres anunciam o reino de Deus. Irmãos, a terra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que está morto na perdição, é só olhar. Às vezes conversamos entre nós e verificamos que verdadeiramente vivemos numa bolha, vivemos numa redoma. Felizes somos de poder criar os nossos filhos na casa do Senhor, na inocência até a fase da maturidade, porque lá fora a maldade já começa muito cedo na vida de crianças e adolescentes. Verdadeiramente o mundo jaz no maligno. Fora isso, toda a maldade, todos os crimes, toda a violência, tudo que acontece lá fora. E aí chega Jesus, dando uma nova vida, uma nova esperança, curando enfermos, libertando cativos, mudando histórias. Os milagres do Senhor anunciam o reino de Deus. Pode trazer para a igreja quem precisa de milagre, pode trazer. Tem alguém que está passando luta, problema, está enfermo, aqui é lugar de cura, é aqui que o Senhor vai libertar. É aqui que o Senhor vai mudar a história, porque aqui o reino de Deus é tudo aquilo que o reino de Deus nos garante. O 3.3 fala sobre promover a justiça, o bem-estar e reintegrar o indivíduo à comunidade. Irmão, milagre faz isso. Quantas pessoas já passaram por situações em que estavam no fundo do poço, que não tinha mais esperança para elas, seja de enfermidade, ou situações sociais, ou situações emocionais, ou situações econômicas, pessoas que estavam presas ao vício, e o vício escraviza, mas o Senhor Jesus liberta, promove a justiça na vida deles, restaura o bem-estar e reintegra o indivíduo à comunidade. Quando eu estava estudando, vieram ao meu coração esses textos de Mateus 9 e 14, e os dois falam da compaixão de Jesus. Todos os milagres do Senhor, apontando para o ser humano, tinham como objetivo, tinham como motivação a compaixão do Senhor Jesus. Ele tem compaixão por nós. As lutas que nós enfrentamos, Ele não está distante, Ele está contemplando a necessidade de cada um, e pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua compaixão, Ele vem ao nosso encontro e nos dá a vitória que nós necessitamos. O segundo tópico, eu estou de trás para frente, fala dos tipos de milagres: curas, ressuscitações, domínio sobre a natureza e os seus elementos, e domínio sobre o mundo espiritual. A lição, se você está com ela aberta, vai te mostrar aí diversas curas, né? Fala de cura de cegueira, fala de cura de uma febre, fala da cura de uma hemorragia, fala da cura de lepra,
que naquela época não tinha nenhuma medicação. Hoje há combate, né? Hoje nós temos muitos remédios aí que ajudam, naquela época não havia isso. Fala também de paralisia e deformações, e fala de outras doenças. Sabe o que eu aprendo aqui, nesse tópico sobre cura? O meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, ele cura toda e qualquer enfermidade. Para ele não tem enfermidade grave, nem enfermidade leve. Ele pode curar uma simples febre, e ele pode curar um câncer avançado, ele pode curar leucemia, ele pode curar uma dor, ele mexe na cabeça, ele mexe no pescoço, ele mexe nas juntas, ele mexe em toda e qualquer área, e ele cura toda e qualquer enfermidade. Eu quero profetizar cura nessa noite. Se alguém entrou aqui enfermo, vai sair curado na autoridade que há no nome de Jesus. O outro tópico fala de ressuscitações. Alguns teólogos fazem uma diferença entre ressurreição e ressuscitação. É uma diferença teológica. Na língua portuguesa a diferença não é nesse sentido, né? Mas na teologia, alguns teólogos dizem que ressurreição é para aquela pessoa que voltou da morte e nunca mais vai morrer. Então, ressurreição, somente o Senhor Jesus ressuscitou. Mas ressuscitação são aqueles que voltaram da morte, foram ressuscitados, mas vão continuar no seu fluxo da vida, morreram e só vão ressuscitar como ressurreição quando Jesus voltar, e todos os mortos vão ressuscitar e estarão para sempre vivos, que é a vida eterna. E a lição fala da filha de Jairo, fala do filho da viúva de Naim, e fala também da ressurreição de Lázaro. Todas as ressurreições ou ressuscitações aqui foram físicas, mas enquanto eu estudava, o Espírito Santo falou ao meu coração que o nosso Senhor, ele também ressuscita aqueles que estão vivos, mas já morreram, não tem mais esperança, não tem mais ânimo de viver, perderam a alegria. Hoje, a maior doença que assola a humanidade não é física, é uma doença da alma, se chama depressão. Mas o nosso Deus ressuscita aqueles que estão mortos na depressão, dando a eles a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento. Se alguém entrou aqui sem ânimo de vida, se tem alguém na internet ouvindo essa mensagem, esta aula, deprimido, triste, sem vontade de viver, eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus realiza o milagre da ressuscitação da sua alma, e você vai viver com alegria, com vontade, com sonhos, com propósito, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! O próximo tópico, irmão, fala sobre o domínio da natureza. Olha na sua revista, domínio sobre a natureza e sobre os seus elementos. Aí fala da transformação da água em vinho, fala da maldição da figueira, fala da moeda na boca do peixe, fala das pescas milagrosas, foram mais de uma, né? Duas, enquanto Jesus estava no seu ministério, mais uma depois que ele havia ressuscitado. Fala ainda da multiplicação dos alimentos, fala da tempestade que Jesus acalmou, fala sobre o caminhar sobre as águas. E isso é interessante porque às vezes pensamos nos milagres de Jesus em relação à nossa vida, em relação ao nosso corpo físico, como eu falei, em relação às nossas emoções, mas ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as árvores, ele tem poder sobre os animais, ele tem poder sobre
todas as coisas deste mundo, porque este mundo foi criado por Ele, conhece a sua voz, tudo que existe veio à existência através da voz do Senhor, e a Ele obedece. Situações da vida, irmão, eu lembro aqui de duas. A primeira da minha avózinha, que já dorme no Senhor. Minha avó durante muitos anos morou na roça, bem na roça. Minha mãe hoje mora onde minha avó morou. E uma vez ela contando para a gente que estava indo para a igreja, e de repente se deparou com um touro brabo de uma fazenda que tinha fugido. E ela, no meio da estradinha de chão, minha avó olhou para o touro olhou para ela, começou a bufar, isso ela me contando, né? E começou aquele negócio do touro fazer assim, e baixar, e quem é da roça sabe que o touro não se mexe, irmão. E o touro preparando para ir para cima dela, e começou a correr na direção dela, ela não tinha o que fazer, ela falou assim: eu te repreendo no nome de Jesus. Na mesma hora o touro parou, virou e foi embora para o outro lado. Você crê nisso, irmão? Dá um aplauso para Jesus, dá. Poder de Deus sobre a natureza. O nosso Senhor tem poder sobre todas as coisas. Parece uma coisa boba, mas já imaginou? Minha avó podia morrer ali. Quando a gente vê na Bíblia, né, a cobra que picou Paulo e nada aconteceu com ele, e nós lemos o texto que fala sobre isso. Eu me lembro quando eu era adolescente, irmão, já tem muitos anos, né? Adolescente, eu e Leila, nós namorávamos nessa época. Meu pai, maestro de coral, e ele é maestro de coral até hoje. Na época as igrejas, as assembleias tinham grandes corais. Ele foi maestro de coral aqui na nossa igreja também, e o coral saía muito para fazer evangelismo, e nós fomos para uma cidade, evangelizamos, uma cidade do interior, evangelizamos a cidade. Eu devia ter uns 17 anos, eu tomava conta do som do coral, evangelizamos a cidade, e no outro dia ia ser realizado um grande culto na praça, e nós anunciamos, convidamos as pessoas da cidade para o culto. Aquelas cidades pequenas, só tem uma praça no meio, uma igreja católica. E no outro dia, quando era o dia amanheceu nublado, e aí começou a chover, e eu falei com meu pai: pai, eu tenho que montar o som. Era um som gigante, cheio de caixa, cheio de mesa, amplificador. Hoje eu não sei mais nada disso não, mas na época eu sabia ligar os fios. E aí eu falei: pai, tem que montar o som. E chovendo, o pastor falou assim, o pastor da igrejinha lá falou: olha, irmão, não vai dar para fazer não. Colocaram até o apelido do pastor de pastor bully, pastor de pouca fé. Aí eu falei: pai, tem que ir para a praça montar o som, vamos embora. Aí ele falou: então deixa as irmãs orando na igreja, os homens entram no ônibus, o som já estava no ônibus, Leila lembra disso, vão embora para a praça. Quando chegamos na praça, a chuva caía torrencialmente. Ele falou: tira as caixas e bota na praça. Eu falei: vai estragar os alto-falantes tudo, porque vai molhar, como é que vai ser? Ele falou: carrega tudo com o alto-falante para baixo, bota tudo na praça. Irmão, quando a gente tirou a última caixa e botou na praça, parou de chover. O céu abriu, ficou um céu clarinho. Foi realizado o culto naquela noite, montei o som, foi realizado o culto. Muitas pessoas aceitaram a Jesus naquela praça. O nosso Senhor é dono do tempo, Ele tem autoridade sobre a chuva, Ele tem autoridade sobre o sol, Ele é o Senhor da natureza. Oh, aleluia, glória a Deus. E aqui, ó, o último tópico, né? O último tópico desse segundo fala sobre o domínio sobre o mundo espiritual. Aí diz: Jesus demonstrou o seu domínio sobre o mundo espiritual, desfazendo as obras do diabo. E aí fala da expulsão do demônio do gadareno, um homem possuído por muitos demônios. O jovem lunático, Jesus expulsou o demônio de um jovem que sofria de convulsões desde a infância. Jesus curou uma mulher encurvada por um espírito de enfermidade. Irmão, tem enfermidade que é espiritual, tem enfermidade que é uma enfermidade da alma, que é sentimento, tem enfermidade que é do corpo, mas tem enfermidade cuja origem é totalmente espiritual. Eu queria que você entendesse o seguinte:
Toda enfermidade, toda doença, ela tem origem no pecado. Que pecado é esse, pastor? Eu estou em pecado? Não. Toda doença tem origem no pecado original, lá do Éden. Porque quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham doença nenhuma. Eles eram perfeitos, não eram acometidos de enfermidade. As enfermidades vieram depois. O salário do pecado é a morte. Só que até chegar na morte, irmão, passa muito problema. Então, toda enfermidade, ela tem sua origem no pecado original. Não é no pecado, não é porque a pessoa pecou que ela está enferma. Pode acontecer? Pode também. É bíblico. Pode acontecer. Mas não é que a pessoa está doente, obrigatoriamente é porque ela pecou. Não. É enfermidade que é uma questão, né, física. Tem aí um monte de regra. Meu irmão, se alimenta direito, se exercita, faz nada. Come tudo errado e fica doente, sabe por quê, né? Você escolheu aí um monte de coisa ruim para a sua vida. As enfermidades da alma, a mesma coisa. Agora, tem enfermidade, aqui está bem claro para a gente, que são ocasionadas por espíritos malignos, sim. Então, o texto está claro aqui, ó. Mulher encurvada por um espírito de enfermidade. Um homem mudo e endemoninhado. Um homem endemoninhado, cego e mudo. E outros casos de libertação. Eu aprendo aqui que o nosso Senhor Jesus, Ele não apenas tem poder sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa alma, os nossos sentimentos e as nossas emoções, sobre a natureza e os seus elementos, mas Ele também tem autoridade sobre todo o espírito que existe. Todo espírito maligno está subordinado à autoridade de Jesus. E essa autoridade, como eu disse no início da aula, o Senhor colocou na minha e na sua mão. Estende a mão que eu vou profetizar. Deus vai te usar para expulsar demônio por aí. Deus vai te usar para expulsar demônio por aí. Não tenha medo não, irmão. Deus hoje te capacita com conhecimento, com autoridade espiritual, para Ele te usar. Quando aparecer alguém te pedindo oração, por alguém que está passando uma tribulação, alguém que está possesso, alguém que está oprimido, não tenha medo, vai lá, ora e expulsa no nome de Jesus, que o demônio vai sair. Toma posse dessa palavra. Eu tenho experiência nessa área também, irmão. Algumas experiências para contar nessa área. Lembro quando eu era adolescente ainda. Eu sou grato a Deus, irmão. Tenho 54 anos, nunca me desviei. Fiz bagunça na igreja, irmão. Bagunça, né? Coisa de adolescente. Meu pai ia lá fora, me pegava pela orelha, me botava sentado aqui. Isso aí faz parte, mas nunca fui para o mundo. Nunca me desviei, sempre estive na casa do Senhor. E eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe, mulher de oração, carregava para oração, bora, tinha que ir. Não queria não, adolescente queria brincar, bora para oração. Aí um dia eu chegando do culto, e na minha época, eu fico brincando às vezes, né? Na minha época eu não podia usar bermuda na igreja nem criança. O pastor que me batizou, pastor Marcelino Margarida, ele me perguntava assim: o garotinho, é calça curta ou calça comprida? Eu tinha que responder: é calça comprida. Adolescente já andava de blazer. E aí um dia, voltando da igreja, irmão, entrei no prédio que a gente morava. Quando entrei no prédio, a gente morava no 3º andar, no 1º andar, tinha um menino, um adolescente também, endemoniado. Quebrou tudo dentro de casa. Já tinha quebrado televisão, já tinha quebrado um monte de coisa, ninguém segurava o garoto. E aí, a moça já conhecia a gente, sabia que a gente era a Bíblia, né? Tinha culto lá em casa. E aí vem: eu preciso da sua ajuda. Meu irmão, na hora a perna dá uma tremidinha, né? O bicho gritando lá dentro. E aí? Entrei, orei com fé, um pouquinho de medo, mas o demônio saiu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá? Tome posse dessa autoridade, deixa Deus te usar. Deus te chamou como operador de milagre, como aquele que expulsa demônios na terra. Tem muita gente oprimida por aí,
que você seja um instrumento de Deus. E a última parte da lição, para encerrar, ela fala do cenário dos milagres de Jesus. Cenário geral, o impacto das práticas religiosas na saúde judaica, a medicina nos tempos do Messias, a saúde pública e a religiosidade em Israel. No 1.1 diz assim, pega aí na sua revista, eu gosto de usar a revista. Nos evangelhos, a sociedade é descrita como abundante em mendigos, aleijados, cegos, leprosos, doentes diversos, refletindo uma medicina primitiva, muitas vezes associada ao charlatanismo e a superstições. A pobreza também era prevalente, tornando os desfavorecidos o alvo principal da missão messiânica. Além disso, a religião judaica, marcada pelo legalismo extremo, frequentemente negligenciava a compaixão e colocava regras acima do bem-estar humano. No 1.2, vai comigo, a medicina no tempo do Messias. O contexto da medicina nos tempos de Jesus revelava uma prática incipiente, na qual os médicos valiam-se de tratamentos baseados em remédios rudimentares, como ungüentos, muitas vezes feitos à base de plantas ou substâncias de origem animal. E no 1.3, diz assim, acreditava-se nos tempos de Cristo que as doenças eram consequências diretas do pecado. Aqui está se referindo ao pecado da pessoa, né? A pessoa estava doente, estava em pecado. Em outra ocasião, no entanto, Jesus relacionou a cura de um paralítico ao perdão de seus pecados. Nesse caso, estava vinculado. Além disso, Jesus mencionou que certas doenças podem ser causadas por espíritos malignos, como eu já expliquei. E aí, irmão, diante desse cenário, eu me fiz uma pergunta. O cenário mudou? Quando a gente olha para o cenário dos milagres de Jesus, como nós acabamos de ler aqui, mendigos, aleijados, cegos, leprosos, doentes para tudo que é lado. O cenário mudou? Eu coloquei aqui, podemos achar que o cenário mudou, mas ele não mudou. A tecnologia e a ciência se desenvolveram muito, mas o homem continua o mesmo. As doenças continuam presentes na humanidade. Podem ter sido desenvolvidos tratamentos para várias doenças, mas novas doenças estão sempre surgindo. A desigualdade social aumentou muito do tempo de Jesus para cá. A maioria das pessoas não tem acesso aos tratamentos médicos mais avançados. Quando eu olho para a questão do cenário, o cenário que nós vivemos hoje é o mesmo cenário que havia na época de Jesus. Sem dúvida que hoje temos tecnologia, ar-condicionado, carro elétrico, um monte de outra coisa, mas a essência da humanidade continua sendo a mesma. O pecado continua presente na sociedade. O inimigo continua perturbando a vida das pessoas. O inimigo continua destruindo famílias, levando pessoas ao vício. A desigualdade social continua arruinando a vida de muitas e muitas pessoas no mundo. Ou seja, se os milagres eram necessários naquela época, continuam sendo necessários hoje em dia. O pecado e suas consequências continuam assolando o mundo. Mas eu vim dizer uma coisa importante, que você já sabe e eu quero te lembrar. Jesus já veio ao mundo e hoje temos o Espírito Santo em nós. Os milagres, sinais e prodígios mostram que Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para adoecer e Deus não criou o homem para morrer. Os milagres de Jesus revelam o propósito de Deus
Deus criou o homem para ser feliz, Deus criou o homem para ter saúde, Deus criou o homem para ter vida abundante, e Deus criou o homem para viver eternamente com Ele. Aleluia! Eu queria que você ficasse de pé. Quero pedir autorização ao nosso pastor para fazer uma oração nessa noite. Na terça-feira passada, após a lição, eu ministrei essa aula lá na nossa igreja sede, e o nosso pastor Silas Malafaia estava presente. E depois que eu entreguei o microfone, ele chamou à frente todos aqueles que estivessem enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma ou enfermos do espírito, todos aqueles que precisavam de um milagre da parte de Deus. E os pastores oraram e ungiram. E eu quero pedir a permissão do nosso pastor Silas Filho para realizar também aqui essa oração. Você que está enfermo, você que precisa de um milagre na sua vida, sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu queria pedir os pastores que estivessem aqui com óleo de unção, vocês podem se colocar aqui na frente. Os pastores vão ungir, eu vou orar, e eu tenho certeza que Deus vai realizar milagres aqui hoje. Aquilo que você precisa na sua vida, Deus vai fazer. Você tem fé, irmão? Tem uma passagem bíblica em que Jesus disse que não pôde realizar muitos milagres, porque não havia fé naquele lugar. Mas se hoje você crê nessa palavra, instruído pela palavra do Senhor, eu quero orar por você. E os pastores vão te ungir. Depois que você receber a unção, você pode... Amém. Dá um aplauso bem forte para Jesus.